Olá, seja muito bem-vindo. Já passamos da metade do curso, essa é a aula de número 8. E nesta aula nós vamos tratar de um tema que é muito importante e que tem dividido conselheiros cristãos. O aconselhamento bíblico é uma alternativa ou é um método alternativo? Kellerman nos oferece uma definição preliminar sobre o que é o aconselhamento bíblico e, de momento, nós vamos nos contentar com essa definição para nós prosseguirmos. Segundo ele, o aconselhamento bíblico centrado em Cristo, com base na igreja, abrangente, compassivo e culturalmente informado, depende do Espírito Santo para estabelecer a relação entre a verdade inspirada de Deus sobre as pessoas, os problemas e as soluções para o sofrimento humano, isto mediante o cuidado cristão das almas, que conforta e cura, e também para o pecado, mediante a orientação espiritual cristã que reconcilia e dá direção, isto a fim de capacitar as pessoas para que exaltem e sirvam a Deus, encontrem prazer em Deus e amem o seu próximo, de acordo, por exemplo, com o ensino bíblico de Mateus, capítulos 22, versos 35 a 40, cultivando a conformidade com Cristo, comunhão com Cristo e a Igreja. Note que ele destaca aqui alguns pontos importantes. Tem que ser centrado em Cristo, baseado na Igreja, abrangente, tem que atingir a todos, compassivo, culturalmente informado, não pode ser alienado, mas também dependente do Espírito Santo. Isso, então, vai estabelecer uma relação entre a verdade inspirada de Deus sobre os assuntos que vão ser tratados, as pessoas, os problemas, quais as soluções para o sofrimento humano. Precisa haver um cuidado com as almas, mas, ao mesmo tempo, um confronto com o pecado para que haja reconciliação e direção. Paulson nos lembra isto com bastante propriedade. Nós vivemos em uma época de grandes revoluções e que nem sempre é fácil nós tratarmos, nós escrevemos a respeito das revoluções enquanto elas estão acontecendo. Na prática, Paulson afirma que a igreja não sabe ainda onde o processo do desenvolvimento do aconselhamento vai desembocar, porque esse processo está sendo vivenciado pela igreja agora, porque a igreja está neste momento lidando com o processo. Há menos de um século, os cristãos não tinham modelos abrangentes de aconselhamento. Ou seja, havia aconselhamento, na dúvida de que já havia aconselhamento. Mas era basicamente um aconselhamento bíblico e empírico, experiencial. Não havia programas, não havia métodos educacionais para treinar pastores ou obreiros para essa tarefa de ser cura de almas. Tudo isso ficava a cargo da poimênica, da disciplina do cuidado pastoral aprendido nos seminários, e, é claro, da índole de cada um dos pastores. O que significa para Kellerman o termo cuidado de almas? Por cura de almas, deve-se entender a transformação da vida individual e da vida comunitária à imagem de Jesus Cristo, algo que é parte inerente da doutrina cristã. Cuidar de almas, portanto, refere-se aos processos pastorais com o objetivo de realizar essas mudanças nas pessoas que estão enfrentando as suas lutas, diversos tipos de problemas emocionais, relacionais e, geralmente, problemas espirituais também. O primeiro é o objetivo e o último é o método. E é a questão da metodologia que mais tem chamado a atenção. Mas não pode ser esquecido que a filosofia do aconselhamento vai influenciar tanto o método quanto o objetivo. Como sempre acontece na dinâmica do Evangelho, quem está sendo curado aprende a cuidar. Quem está sendo evangelizado aprende a evangelizar. E este é o princípio fundamental do aconselhamento cristão. Até há bem pouco tempo, se considerarmos aí a longa história da fé cristã, a longa história da igreja, nós podemos afirmar que não havia literatura cristã a respeito do aconselhamento. Não havia muita literatura a respeito dos problemas da vida cotidiana e dos processos de mudança. E os líderes cristãos não eram reconhecidos por suas habilidades nesta área. E não havia uma preocupação consistente e sistemática por uma compreensão da dinâmica do coração humano, sobre como as pessoas mudam, pensam, sentem, agem, falam. O que se pode encontrar a respeito do aconselhamento está muitas vezes relacionado, mais ou menos diretamente, a doutrinas como didática, educação cristã, poimênica, pregação, mas nada muito específico. Como as mudanças necessárias na vida das pessoas ocorrem? Esta é uma das perguntas que precisavam de respostas. Como essas mudanças ocorrem, inclusive a partir de uma conversão a Cristo? Essa é uma pergunta importante para os conselheiros bíblicos. Como os sofredores conseguem se manter de pé e como os pecadores são convertidos de seus maus caminhos? Quais os processos?
e que métodos de trabalho poderiam ser empreendidos para ajudar os pecadores neste processo. Havia muito pouco ou praticamente nada específico a este respeito. A tarefa estava delegada a áreas como evangelismo, poimênica, teologia pastoral, teologia bíblica e, em raros casos, a teologia sistemática. Isso não implica de maneira alguma que não houvesse aconselhamento bíblico. Sempre houve aconselhamento na história da igreja. Mas é certo que não havia uma preocupação acadêmica, sistemática, institucional e deliberada em refletir e em produzir material que ajudasse tanto conselheiros quanto aconselhados, fazendo com que tudo se resumisse ao trato pastoral. E cada ministro tratava o assunto como uma questão de entendimento e de temperamento próprios, cada um fazia do seu jeito. E como já dissemos, houve aconselhamento ao longo da história da igreja, porque Deus sustenta o seu povo escolhido, independente da capacidade ou independente da incapacidade humana. E Deus fez isso através de pessoas piedosas, algumas ordenadas para o ministério, outras não, agindo com grande sabedoria. Essas pessoas foram usadas pelo Espírito Santo, que dá discernimento ao povo de Deus, e isso permitia que as cargas fossem carregadas com auxílio mútuo, obedecendo o ensino de Gálatas 6:2. Paulson conclui afirmando que a igreja, sem métodos racionalmente ou biblicamente sistematizados, muitas vezes acabou reduzindo o aconselhamento a uma oração, a um versículo bíblico, um culto de adoração, e em alguns casos é muito comum encontrar libertação com expulsão ou repreensão de demônios, uma confissão de fé e posterior testemunho. Às vezes contando com uma exortação pastoral, um compromisso de mudança, e esse compromisso de mudança geralmente vinha acompanhado por uma série de regras ou de passos, 4 passos, 5 passos, 7, 12 passos a serem obedecidos, em alguns casos tarefas penitenciais, ou então exercícios espirituais, que em casos extremos resultou em vida celibatária, flagelações, peregrinações, entre outras práticas. Para muitos, na virada do século XX, a psicologia acabou aparecendo e foi vista como uma solução científica providencial. Lembremos que esse período, o início do século XX, é marcado pela confiança quase absoluta na capacidade humana de resolver os seus problemas e de avançar rumo à plenitude da humanidade. Muitos pastores, e com eles muitos membros das igrejas, acabaram tentados a considerarem o surgimento da psicologia como se fosse um recurso final para os desesperados. A última esperança em caso de falha, o que parece um contrassenso, uma vez que esta ciência acaba sendo apontada como capaz de fazer o que nem a igreja estava conseguindo fazer. E como se dava, então, a prática do aconselhamento bíblico propriamente dito? Kellerman nota que o aconselhamento bíblico não é uma novidade, pois ao longo dos séculos, os cristãos se relacionaram uns com os outros, e ao se orientarem mutuamente diante dos problemas da vida, eles já estavam praticando empiricamente, sem metodologia, mas já estavam praticando o aconselhamento bíblico. A própria Bíblia fala reiteradamente sobre a necessidade de aconselhamento, usando palavras como paracaléu, que significa confortar, consolar, fortalecer, exortar, admoestar. E essa palavra tem como ideia principal chamar ao lado para auxiliar e confortar em alguma circunstância da vida, encorajando, exortando a seguir determinado curso novo de conduta no futuro. Outra palavra bíblica para aconselhamento é katartizo, preparar, aperfeiçoar, corrigir, reparar ou consertar, trazendo em si a ideia de trazer de volta à utilidade algo que estava fora de suas funções normais, reparar o erro e ao mesmo tempo aperfeiçoar para uma utilidade maior. Uma outra palavra é marcotimel, que significa exercer paciência, longanimidade, uma disposição paciente e humilde para lidar com os irmãos, ajudando-os a se corrigirem e agirem de um modo adequado e com isso atingirem um alvo pré-estabelecido. A palavra notetel, admoestar, advertir, exortar e aconselhar, indica que algo errado deve ser tratado pela confrontação e exortação verbal, com a motivação de ajudar amorosamente, com envolvimento genuíno e intenso. Resta ainda a palavra paratimeomai, que significa consolar, encorajar, animar. Falando bem de perto com alguém, de um modo persuasivo, positivo, de um modo benevolente para consolar e para encorajar na prática da justiça. Todas essas expressões que eu acabei de falar
comprovam a afirmação de que o aconselhamento bíblico não é uma novidade, sendo feito de modo empírico, sob a orientação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. O que temos é que, recentemente, mais recentemente, bem recentemente, na verdade, a Igreja tem buscado sistematizar essa prática. Isso tem dado origem a vários debates no seio da Igreja. Como responder à pergunta, por que aconselhar? Há muitas pessoas que sofrem com dilemas, com pressões, com angústias, com dores, com mágoas, com pecados, e às vezes sofrem mais ainda por ver que as pessoas ao seu redor desprezam seus sentimentos. Considero importante lembrar que, na ótica de cada um, a minha dor é a maior dor do mundo. Não importa se a sua dor é o crânio aberto, a dor que eu sinto é a de um espinho no meu pé. Isso não quer dizer que eu não deva me compadecer da sua dor e às vezes até cuidar primeiro da sua que antes da minha. Quem está angustiado quer atenção. Quem está angustiado quer cuidado. Quem está angustiado quer solução. E cabe ao conselheiro cristão dar o devido valor a esta angústia, revelada ou não, sendo compassivo com quem está sofrendo e até com o pecador. Mas o conselheiro cristão também deve ser cuidadoso, deve investigar as intenções do coração, porque é perfeitamente comum, mais até do que imaginamos, que de maneira consciente ou inconsciente, de forma deliberada e intencional ou não, pacientes manipuladores usem os seus traumas, usem os seus temores como meios de obter algum tipo de favor, algum tipo de atenção especial, sem que estejam realmente buscando a cura. E com isso acabam dificultando ou retardando o progresso de um aconselhamento simplesmente porque sentem-se bem no aconselhamento, sentem-se bem depois do aconselhamento, sentem-se bem com a expectativa do aconselhamento que há de vir. E aconselhamento não é anestésico, nem é paliativo. Aconselhamento visa a transformação, cura. O aconselhamento é necessário para que as coisas emocionais, psicológicas ou espirituais sejam recolocadas nos seus devidos lugares, para que os pensamentos e os propósitos do coração sejam harmonizados à luz das Escrituras. O aconselhamento deve mostrar ao homem como ele está, e ele está em desarmonia, está em fora de sintonia com o que é certo. Deve mostrar-lhe também as consequências de suas ações, como dor e sofrimento de todos os tipos, para ele e para o próximo, sem falar no fato de estar agindo contrário à vontade de Deus. O aconselhamento deve mostrar ao homem o porquê ele age como age, desnudando as intenções, as inclinações do seu coração, esclarecendo as suas atitudes de desajuste e de rebelião, conduzindo então ao arrependimento, conduzindo à conversão e à mudança de atitudes, porque houve mudança nos propósitos do coração. Admitiu-se as suas fraquezas, onde era fraqueza, os traumas, onde eram traumas, mas também as estratégias pecaminosas, quando elas estiverem presentes, e muitas vezes, quase que geralmente, elas estão. O aconselhamento cristão requer conhecimento teológico, porque é necessário que o Criador seja apresentado como ele se revela. É necessário que o pecador que sofre fisicamente, que sofre emocionalmente, que sofre espiritualmente, seja ajudado a deixar esse estado de pecado. É necessário que ele entenda as consequências diretas e indiretas da queda e então possa se apropriar do Redentor que foi oferecido para que ele então, por meio da redenção, venha a ser o que ele deve ser. Um dos cuidados pertinentes ao aconselhamento é a respeito das motivações. A maioria das ações das pessoas possui uma ou mais motivações. É possível que a mesma pessoa tenha uma motivação claramente perceptível e outra ou outras que não são declaradas. Uma pessoa, por exemplo, que quer ganhar muito dinheiro tem uma motivação. Quer ficar rico. Quer ter dinheiro para adquirir o que desejar, o que quiser, a hora que quiser. A sua motivação interior, porém, pode ser simplesmente o medo de que lhe falte algo que talvez um dia já tenha faltado. Pode ser dúvida da providência de Deus, buscando então um tipo de suficiência que só existia antes da queda. E mesmo assim, tudo que havia antes da queda era providência de Deus. Adão e Eva sabiam quem eles eram. Eles conheciam a Deus. Eles sabiam que nada lhes faltava, mas eles perderam esse senso de significado e segurança, a ponto de a filosofia colocar como perguntas fundamentais o ser, a origem e o destino. A humanidade caída simplesmente perdeu a percepção de quem é, porque se esqueceu do Criador.
A humanidade caída não sabe para onde vai porque não considera a oferta do Redentor, e disto surgem 3 disfunções básicas: insegurança e a tentativa de obter coisas, valor pessoal gerando o problema da egolatria e da baixa autoestima, e a perda de significado e sentido. E em muitos casos o homem tem se considerado igual ou até inferior aos animais. Comumente as pessoas desenvolvem métodos alternativos para sentirem que possuem algum valor. E alguns desses métodos são até considerados piedosos exteriormente, como foi o caso de Ananias e de Safira. Mas mesmo que o seu pecado não fosse descoberto, mesmo que o pecado de Ananias e Safira ficasse ali encoberto, mesmo que eles gozassem da aceitação da comunidade, os seus corações bateriam mais forte, temerosos e angustiados, cada vez que um apóstolo lhes dirigisse a palavra e dissesse: eu acho que nós precisamos conversar. Mesmo que o assunto fosse outro, mesmo que o assunto do apóstolo fosse aumentar a quantidade de pão na próxima ceia, o seu coração aceleraria. Muitos conhecem a Deus, mas se recusam a servi-lo e se recusam a glorificá-lo. Cada ser humano tem algum grau de conhecimento de Deus e isto só aumenta a gravidade da sua vida sem Deus, porque na sua vida sem Deus ele despreza a vida de segurança e de significado que Deus oferece. E como se sentirão então quando Deus disser que chegou a hora da prestação de contas? A hora da conversa final? Frequentemente nós encontramos pessoas que, em decorrência da queda, estão quebradas interiormente. Encontramos pessoas que, mesmo interior e exteriormente quebradas, não estão quebrantadas ao ponto de buscarem ajuda, ao ponto de buscarem restauração. Dentre essas pessoas, há muitas que parecem estar bem. E até se sentem bem. E por isso, provavelmente, não saibam onde encontrar ajuda e apoio e nem desejem buscá-la. Isso acontece com pessoas perdidas em seus pecados, mas também pode acontecer com cristãos sinceros e piedosos. E quanto à questão do uso da Bíblia no aconselhamento? Goodwin nos diz que a Bíblia é útil, que a Bíblia é benéfica para a vida cristã. Ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça. Ela funciona como um guia para ministrar a graça de Deus na vida de outras pessoas. Segundo Goodwin, estas palavras inspiradas enfatizam a importância de que a fé ou a crença admitida seja a base para a forma de se viver. Já Genshoff afirma que o ministério de aconselhamento bíblico não pode prescindir da doutrina bíblica, porque o conselheiro cristão deve ter uma cosmovisão bíblica e não há aconselhamento bíblico separado das Escrituras e do que elas dizem sobre o homem, do que elas dizem sobre os problemas do homem e sobre como o homem pode encontrar solução para os seus problemas. E é a partir das Escrituras, e não de preferências pessoais ou da opinião científica ou pseudocientífica da psicologia e outras ciências, é a partir das Escrituras que o aconselhamento vai atingir as necessidades do aconselhado. Pois o conselho a ser dado provém de uma autoridade superior à autoridade das Escrituras, uma autoridade que é permanente, em contraste com a pretensa autoridade das diversas correntes psicológicas que são mais ou menos influentes em determinado momento, normalmente defendendo práticas que a Bíblia chama e vai continuar chamando, vai continuar classificando como pecado. No aconselhamento bíblico, a palavra final deve ser sempre da palavra de Deus. E esta palavra é interpretada e aplicada pelo conselheiro às necessidades factuais verdadeiras do aconselhado. A Bíblia pode ser usada, por exemplo, como instrumento de edificação e de aconselhamento para a igreja como um todo. Reconhecemos que a igreja pertence a Deus e a única autoridade suprema sobre a igreja é a palavra de Deus. Não há outra autoridade que possa suplantar a verdade inspirada por Deus, que ensina de duas maneiras distintas, por mandamentos, mandamentos positivos ou mandamentos proibitivos, e ensina também por princípios. Os mandamentos e princípios devem ser corretamente entendidos e corretamente aplicados para que a igreja seja edificada corretamente para a vida e para a piedade. E é por isso que os conselheiros cristãos devem ter conhecimento teológico. Na edificação da igreja não cabe o aforisma "cada cabeça uma sentença". Não cabe. Pelo contrário, não há como edificar a igreja sem considerar as palavras de Micaías como uma divisa, como um norte para qualquer conselheiro bíblico, para qualquer conselheiro que pretenda ser bíblico. Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei, diz o profeta Micaías em 1 Reis 22. Considerando que a Bíblia contém mandamentos e contém princípios, esses devem ser aplicados em um aconselhamento, tanto como referência comportamental, como regra de fé. Como referência comportamental,
a Bíblia pode ser usada em sessões de aconselhamento. Já anotamos aqui a afirmação de Kahneman que o aconselhamento bíblico não é uma novidade ao longo dos séculos, porque ao longo desse tempo os crentes, mesmo antes da chamada da era cristã, eles já se relacionaram uns com os outros, e ao se relacionarem mutuamente diante dos problemas da vida, eles estavam praticando o aconselhamento bíblico. O fato é que a maioria dos aconselhandos procuram um conselheiro bíblico não apenas porque ele é um conselheiro, mas porque ele é bíblico. Podemos admitir que há aconselhandos que podem se ver num processo de aconselhamento bíblico por ser o único disponível, ou porque o conselheiro é uma autoridade dentro de um certo contexto. Mas a escolha entre um conselheiro secular, um psicólogo ou algo semelhante, e um conselheiro bíblico, certamente parte da premissa de que o roteiro de que a fonte de autoridade será a Bíblia, ainda que eventualmente com o uso de ferramentas consideradas científicas ou ferramentas realmente científicas, tais como intervenções medicamentosas, exames clínicos e laboratoriais. É da Bíblia que são retiradas todas as normas que definem o que é comportamento aceitável diante de Deus e diante dos homens. Essas definições não são dadas aleatoriamente, mas chegam aos homens segundo a vontade do seu autor. São dadas internamente, por isso que a Bíblia é theopneustos, são dadas a alguns homens especialmente escolhidos para este fim, para que eles a registrem e que cheguem ao conhecimento de todos. O aconselhamento bíblico tem como referência a Bíblia, buscando compreendê-la, buscando aplicá-la corretamente às mais diversas situações da vida cotidiana. E isso sem jamais renunciar às suas alegações que são verdadeiras, alegações de sabedoria, de supremacia, de primazia, de suficiência e de eficiência das Escrituras, para que o cristão obediente viva de maneira piedosa, como afirma o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, verso 3. É possível encontrar numerosos modelos de comportamento nas Escrituras, tanto comportamentos pecaminosos, como rebelião. Rebelião pode ser silenciosa, como a de Caim, violenta e até autojustificada, como a de Saul. Pode também tratar de desânimo, como no caso de Elias, de emoções desequilibradas por dores insuportáveis, como no caso da esposa de Jó, fuga, como no caso de Adão e Eva, transferência de culpa. Adão transferiu a sua culpa para Eva, Eva transferiu para a serpente. Isso poderia continuar indefinidamente. Mas também a Bíblia traz exemplos, traz modelos de atitudes santas, como arrependimento, conversão, adoração em meio à dor. Casos como os de Jó, de Davi. Todos esses comportamentos estão registrados nas páginas das Escrituras para a instrução do povo de Deus, oferecendo modelos de comportamento que certamente ajudam os que creem a ver que seres humanos comuns enfrentaram e venceram problemas que são comuns a todos os homens comuns. Obtiveram vitórias extraordinárias por confiarem em um ensino extraordinário de um Deus extraordinário. Homens comuns superando problemas comuns a todos os homens por confiarem no ensino extraordinário de um Deus extraordinário. Além disso, a Escritura também fornece ao conselheiro e ao aconselhado a referência perfeita de comportamento na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nenhuma ciência vai oferecer. E por isso os cristãos podem recorrer a esse Jesus Cristo a fim de acharem graça e socorro em ocasião oportuna. Tendo em mente a supremacia da Bíblia sobre quaisquer outras informações, inclusive da ciência, é nela que o conselheiro obterá as orientações necessárias para tratar os aconselhandos que buscam, em primeiro lugar, solução para os seus problemas cotidianos, comportamentais imediatos, problemas emocionais e relacionais. Mas também essas pessoas ordinariamente precisam de muito mais. Precisam de uma referência adequada para que possam se orientar e encontrar as respostas buscadas, aplicar essas respostas à sua vida e assim crescerem espiritualmente. Assim, o aconselhamento bíblico, ao mostrar o propósito de Deus para o homem em suas lutas cotidianas, ao mostrar como esse homem se rebela, conscientemente ou não, mas ele se rebela contra a realização completa do propósito de Deus, o aconselhamento fornece as razões para que o aconselhado compreenda o seu estado de queda, o seu desespero por causa da sua alienação de Deus, da sua inconformidade com o propósito de Deus, também a sua necessidade urgente, premente de correção, mas também compreenda quais benefícios emocionais, sociais, físicos, espirituais e eternos ele obterá ao adotar um novo modo de procedimento biblicamente orientado conforme os modelos apresentados. É a Bíblia que fornece esperança de cura para os feridos. É a Bíblia que fornece incentivo de mudança de vida e novas experiências saudáveis para os abatidos de espírito. A origem destas coisas é uma só. É a palavra inspirada de Deus,
como já foi visto anteriormente, é útil e eficaz. Note aqui que o aconselhamento bíblico não encontra limitações no fato de alguém ser crente ou descrente. Ainda que, idealmente, o crente verdadeiro deva ter uma maior inclinação para admitir o referenciamento bíblico para o seu comportamento. Mas o fato é que ambos estão na mesma situação. Não conseguem se adequar ao projeto original de Deus para o homem e estão desesperadamente precisando de ajuda. Ambos estão na mesma sujeição, no mesmo estado de queda que foram lançados pelo seu patriarca, pelo seu pai Adão. O aconselhamento bíblico não pode fugir impunemente a esta verdade, mas também não deve se limitar a ela. A queda, com seus efeitos danosos, não é o fim, mas sem dúvida ela é uma realidade inescapável com a qual ambos, conselheiro e aconselhado, devem lidar biblicamente, com maturidade, conhecimento, de acordo com a vontade revelada, em oração e submissão a esta vontade revelada. A compreensão bíblica é a de que a queda não é o fim, e que o estado do pecado e a alienação de Deus não esgota a história humana, embora forneça todo o material e todo o ambiente no qual o aconselhamento bíblico se desenrola. É a Bíblia, e não a cultura, e no nosso caso mais específico, a formação eclesiástica, acadêmica, psicológica ou outras mais, é a Bíblia quem explica corretamente os problemas enfrentados pelos homens em seu próprio ambiente, em seu próprio momento. As suas respostas santas ou pecaminosas aos estímulos e às agressões que recebe. E apenas a Bíblia possui a verdadeira resposta, a verdadeira solução para esses problemas, oferecendo as estratégias adequadas para vencer a luta diária contra o pecado e os seus efeitos na mente e no coração humanos, bem como em seus relacionamentos, tanto com Deus quanto com os homens. E a respeito do uso da Bíblia como regra de fé e prática, o que nós podemos falar? Como o conselheiro pode ajudar um aconselhado a reordenar a sua vida de acordo com os princípios bíblicos? De que maneira o princípio expresso na afirmação de que a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e a nossa única norma de prática pode ajudar no aconselhamento? Os cristãos ordinariamente creem que a Bíblia é a palavra de Deus e que esta foi registrada por homens vocacionados e preparados por Deus, e sob inspiração do Espírito Santo expressaram inerrantemente, sem erros, sem falhas, esta mensagem divina. Esta mensagem que hoje está acessível a praticamente todos os povos, em praticamente todas as línguas e culturas. Esta revelação tem obviamente um propósito, que é edificar os crentes, de modo que esses vivam ou que retornem ao modo de viver digno diante de Deus e de maneira harmoniosa com a criação. Isso quer dizer que ter a Bíblia como regra de fé, como regra de prática, como livro normativo de crença e de conduta, é um poderoso instrumento de organização de ações e de reações, implicando no abandono de pecados e de práticas pecaminosas, desnudando as intenções obscuras do coração que engana e, consequentemente, adotando novas práticas santas, justas, retas, de acordo com o ensino da Bíblia. A maneira como uma pessoa crê, obviamente, impactará a sua vida. O seu coração será dominado e inclinado para a santidade pela vontade de Deus, e as suas ações serão menos pecaminosas, menos discordantes, serão mais santas. A Bíblia não é uma mensagem espiritualista em algum grau inalcançável. Não é um modelo distante, não é uma miragem. A Bíblia é, na verdade, uma mensagem espiritual para seres dotados de espiritualidade e de entendimento, o que significa que o seu ensino é de grande relevância para a vida em todos os momentos. Embora escrita em um contexto antigo, para pessoas culturalmente diferentes dos homens atuais, mas não diferentes essencialmente, pois dos tempos dos faraós até hoje, a única mudança que houve na humanidade foi a profusão de informação e de tecnologia, mas não houve mudanças no coração. Então, apesar de ser um livro escrito há muito tempo em um contexto antigo, para pessoas que viviam num ambiente culturalmente diferente de hoje, a sua mensagem transcende a história, transcende a geografia e é aplicável ao homem do século XXI, tanto quanto era para o homem do século XVI a.C. Desta maneira, a Bíblia, como regra de fé, é o conselho de Deus para o crescimento espiritual do homem, repreendendo-o em seus pecados, corrigindo os seus erros, corrigindo a sua cosmovisão humanista, a sua cosmovisão secularista, a sua cosmovisão de rebelião contra Deus, agnóstica, ateística, exortando-o a novas atitudes que estejam adequadas dentro do plano para o qual o homem foi criado. E então a palavra de Deus exorta com ânimo, consolo
e com esperança em suas lutas, das quais as mais difíceis poderiam ser as recidivas, aquelas repetitivas. De maneira geral, o aconselhamento bíblico, ao apresentar a Bíblia como regra de prática, além de regra de fé, mostra ao homem o que ele deve fazer, mostra ao homem o caminho em que ele deve andar, mostra ao homem a sua conduta, como deve ser a sua conduta em todas as esferas, não se limitando apenas à religiosa, mas alcançando a social e a pessoal. Tomar a Bíblia como regra de prática implica na formação do caráter de Cristo no homem, produzindo uma vida interior que vai refletir externa e progressivamente a Cristo, incentivando a prática de disciplinas espirituais, uma teologia pessoal prática relevante e também transformadora, não no ambiente ideal, porque a gente não vive num ambiente ideal, mas no mundo real, onde as pessoas alimentam esperanças, sonham, lutam, tropeçam, caem, se machucam, choram, se consolam, levantam de novo, vivem uma luta que se renova diariamente com avanços gloriosos e às vezes retrocessos desnorteadores e vexaminosos. E o que temos a dizer sobre recursos espirituais ou sobre os recursos espirituais no aconselhamento? Considerando que o aconselhamento não pode prescindir da Bíblia e ela é um recurso espiritual, também não pode desconsiderar o todo do ensino das Escrituras. Isto inclui a confiança em Deus, a certeza da direção do Espírito Santo, a sujeição à sua vontade, sem esquecer, obviamente, da prática da oração e também da vida em comunidade, da vida da igreja. Sobre a oração, o que podemos dizer? Não se deve subestimar a importância da oração em qualquer área da vida cristã, especialmente numa área que exige muita dependência, que é a área do aconselhamento. O aconselhamento bíblico não é bíblico apenas pelo uso da Bíblia, mas pela prática do que a Bíblia ensina por parte do conselheiro e do aconselhando. Isso inclui a oração e a necessidade de ação do Espírito Santo no aconselhamento. O aconselhamento secular pode abrir mão destas coisas. O aconselhamento bíblico, o ser bíblico, jamais pode abrir mão da Bíblia e das práticas bíblicas. A oração é a confissão da incapacidade, é a confissão da insuficiência humana e, ao mesmo tempo, a certeza de que, com a devida orientação e a capacitação que vem do alto, algo pode ser feito e pode ser bem sucedido de acordo com as palavras de Jesus em João 15,5. Sem mim, nada podeis fazer. Isso significa que, sem a capacitação de Deus, nada pode ser feito. Resultados adequados não serão alcançados, mas indica que algo pode ser feito. Ou mais especificamente, através da oração, tudo pode ser alcançado. E Jesus diz em Marcos 9:23 que tudo é possível ao que crê. A oração como expressão da dependência da ação de Deus deve ser uma constante no aconselhamento. O conselheiro deve orar antes mesmo do início do aconselhamento, suplicando a Deus por sabedoria para que seja mais empático com a dor, humilde para compreender que tanto ele quanto o aconselhando são pecadores, mas ao mesmo tempo firme para dar o suporte necessário ao aconselhando, inclusive orientando-o na tomada de decisões importantes como reconhecimento de pecados, confissão de pecados, abandono do pecado para que possa ser restaurado, conforme diz o salmista do Salmo 32, e também, quando possível, buscar a restauração do que foi quebrado. Barden escreve que a oração é vital na vida do conselheiro, orando inclusive pelos aconselhandos durante a semana, antes dos encontros de aconselhamento, rogando a Deus que haja em seus corações para conduzi-los no caminho ou de volta ao caminho de Deus. E quanto à oração no início do aconselhamento, ela é aconselhável? É fundamental? Ou uma mera formalidade? É provável que muitas orações sejam feitas em muitas situações como uma formalidade inicial, como parte de um roteiro. Isso obedecendo a manuais litúrgicos como algo simplesmente mecânico, caso em que é absolutamente dispensável. A oração com o aconselhado é importante, sempre que possível fazendo parte do início e no final do encontro de aconselhamento, pois aqueles que estão sofrendo com provações ou com doenças físicas, emocionais ou espirituais precisam do alento e do poder de Deus que atende às orações. É preciso que creia que Deus existe e atende, e busque esse atendimento ao Deus Todo-Poderoso. Todavia, a consideração principal a ser feita é a de que o conselheiro é um conselheiro genuinamente cristão, consciente de quem é o seu Deus e de sua absoluta dependência de Deus. Com isso em mente,
Uma segunda consideração importante é que, uma vez que o aconselhado procura um conselheiro cristão, por ele ser um conselheiro cristão, o princípio é que as práticas e o conteúdo do aconselhamento serão cristãs, o que implica, então, um pedido conjunto de orientação e de poder do Espírito Santo para que o aconselhamento seja profícuo, tenha resultados. Isso deve ser feito através de oração. A oração é uma poderosa sinalização para o aconselhando de que o modo como ele será tratado será muito mais do que apenas técnico. Embora use técnicas, use métodos, o aconselhando também verá que o aconselhamento visa mudar comportamentos circunstanciais, sem dúvida, mas também e muito mais atingir a verdadeira raiz do problema. Lá no âmago do coração do homem, lugar no qual só Deus pode chegar e cuja transformação só Deus pode efetuar. E eventualmente pode ser necessário que o aconselhamento seja interrompido em qualquer parte da sessão para buscar orientação quanto ao que deve ser feito, para buscar conforto em momentos de dor, buscar discernimento em momentos de crise. Não há nenhum problema em interromper para fazer uma oração para pedir ajuda ao Todo-Poderoso. E esta ajuda vem de um único lugar, vem de Deus. Os aconselhandos devem ser orientados a uma vida de oração e podem ser ajudados com uma relação prática de coisas em que pensar, de acordo com a palavra de Deus, por exemplo, em Filipenses 4:8. Coisas, situações que deve evitar e aquilo pelo qual deve orar. E esse processo de oração pode começar na própria sessão do aconselhamento. O fim de uma sessão de aconselhamento não indica necessariamente o fim do período de oração por parte do conselheiro e por parte do aconselhado. Ambos podem e devem continuar súplices, orando, pedindo diante do trono de graça, para que encontrem socorro, para que encontrem ajuda em todas as ocasiões que precisarem. No entanto, orar ao fim de uma reunião de aconselhamento é recomendável como expressão de gratidão a Deus, pelo andamento do processo, pelo entendimento da situação do aconselhando e pela disposição para colocar em prática orientações bíblicas durante os dias intervalares entre as sessões e no decorrer de toda uma vida. Isso quer dizer que o aconselhamento não é simplesmente a busca de solução para um problema eventual. Não é só a busca de solução para um problema comportamental, momentâneo, circunstancial, e muitas vezes é apenas a manifestação externa de um distúrbio muito mais grave, de uma disfunção interna, de um pecado não confessado e alimentado, de uma ferida não tratada, de uma rebelião do coração, que mostra com a maneira de proceder no dia a dia uma desconformidade para com a vontade de Deus, uma alienação do propósito da criação do ser humano, e com isso o homem continua negando a Deus a obediência e a glória que lhes são devidas. E por isso, é claro, acabam não gozando dos benefícios que vêm da comunhão com o Senhor Deus. Em suma, a oração deve ser parte do processo, como modelo e como exemplo para o aconselhando, mas principalmente como busca de poder de Deus para ser usado como instrumento na cura de irmãos que sofrem por causa das consequências nefastas do pecado na vida humana. Sejam pecados do próprio aconselhado, sejam dores sofridas pela maldade do coração de outros, as quais pode estar reagindo de maneiras retributivas ou autodestrutivas. A oração deve ser considerada como de vital importância na vida do aconselhado. Apesar de poder ser especialmente difícil para muitos orar no meio do sofrimento, no meio da provação, e deve ser levado em conta que muitos aconselhantes simplesmente não sabem orar, porque não têm o hábito de orar, não sabem o que é depender de Deus, ou porque não consideram a importância da oração. Para muitos, a oração é vista como o último recurso, quando, na verdade, ela deveria ser vista não como o primeiro, mas como uma atividade diária, como a ação prioritária de um processo de confiança em Deus e de ações por mudanças, como nós vemos nos ensinos de Jesus, que ensina a orar sempre. Já falamos diversas vezes sobre o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo no aconselhamento? É normal o aconselhando sentir-se sozinho em suas lutas, ainda que, se for cristão, conheça muitos textos que falem da companhia e do cuidado de Deus. Este conhecimento teórico não se expressa em comunhão e relacionamento com o Espírito Santo, o que acaba gerando e explica essa sensação de solidão. A falta de compreensão, a falta de visão da ação de Deus cuidando e dirigindo a sua vida, em especial em relação à participação do Espírito Santo na vida do aconselhando, pode sim
gerar essa sensação terrível de solidão. Mas o conselheiro, como instrumento, como um agente humano do Consolador, deve lembrar-se de que os recursos que ele dispõe no aconselhamento e que tornam o aconselhamento realmente eficaz têm a sua origem no próprio Espírito Santo, que fornece consolo, restauração de vida, visão clara do cuidado de Deus, amparando e dirigindo seus filhos em todas as circunstâncias da vida. Por sua natureza, é obra do Espírito Santo o aconselhar. Ele é o conselheiro, ele é o paracleton, aquele que ajuda, que ampara, que dá assistência e presta socorro. Ele é dado para substituir a Cristo no cuidado e na direção dos apóstolos e, por conseguinte, dos discípulos de Cristo após a sua ascensão, conduzindo-os a toda a verdade, dando-lhes toda a força divina necessária para capacitá-los a superar o sofrimento das tentações, o sofrimento das perseguições também como parte do corpo de Cristo. O aconselhamento cristão não pode abrir mão do Espírito Santo, pois é ele quem regenera, é ele quem santifica, e os traços da personalidade do cristão que vem espelhar Cristo só são formados por sua atuação. A pessoa, sabedoria, técnicas e conhecimentos humanos são meros instrumentos. O agente, por excelência, é o Espírito Santo. Esperar resultados espirituais e eternos fora da atuação do Espírito Santo é, por um lado, inútil, é fútil, é fadada ao fracasso, porque é ele quem capacita e transforma, convencendo-o, aconselhando do seu pecado e da necessidade de se adequar à justiça de Deus. Sem o Espírito Santo, qualquer bom resultado espiritual é impossível. O aconselhamento se tornará ineficiente. Por outro lado, é rebelde querer obter resultados espirituais sem a atuação do Espírito Santo, porque parte do pressuposto da autonomia humana, afirmando a bondade humana inata e a sua capacidade de produzir o bem por si mesmo, negando aspectos fundamentais a serem observados no genuíno aconselhamento bíblico, como a depravação humana, afirmando de maneira técnica ou tácita, embora não formal em muitos casos, afirmando que a graça de Deus é desnecessária e que a obra de Cristo não tem valor. O convencimento dessas coisas imprescindíveis é feito pelo Espírito Santo. Só ele aplica ao homem caído os efeitos benéficos da obra redentora e restauradora de Jesus Cristo. Entretanto, a simples aceitação de que o Espírito Santo é fundamental no aconselhamento não habilita o conselheiro a afirmar que alcançará um determinado tipo de resultado. O seu papel é confiar e seguir as suas instruções conforme expressas em sua palavra, porque a sua ação vai ser, sempre foi e sempre será soberana. Ele opera como quer, quando quer, usando os meios que ele próprio determina usar. O Espírito Santo não depende da capacidade humana. É o conselheiro que precisa ser habilitado e dotado por ele, e então vai agir nos homens, por meio dos homens e apesar dos homens. É por esse motivo que o uso da Bíblia é básico e fundamental. Ela é o manual de Deus para guiar o conselheiro e também para guiar o aconselhado. Ela é eficaz por natureza, ela é mais segura do que sentimentos, do que visões, do que técnicas. Aliás, toda técnica e metodologia sempre devem estar sujeitas à verdade expressa na palavra. E a palavra é aplicada aos corações dos homens pela ação sobrenatural, soberana do Espírito Santo de Deus. E o que podemos dizer sobre o uso de recursos adicionais como a psicologia e a psiquiatria? Aliás, a psiquiatria é tida como uma filha ilegítima da psicologia, mas sendo filha, carrega em seu DNA os mesmos defeitos. Paulson lembra que existem polêmicas envolvendo o uso da psicologia no aconselhamento. E este aconselhamento com o uso da psicologia usa grande parte das sugestões da psicologia secular, e Paulson discorda enfaticamente da afirmação que as escrituras não têm o que dizer além de religião e moralidade. O fato é que o aconselhamento bíblico possui ferramentas que nenhum outro conselheiro secular possui. Possui a mensagem transformadora do Evangelho, e muitos profissionais, mesmo cristãos que aconselham profissionalmente, acabam abdicando em situações em que, por pressões da ética profissional ou por causa das determinações de conselhos profissionais, acabam impedidos de falar do Evangelho Salvador de Cristo. Kahneman disse que o aconselhamento e a psicologia humanista são normalmente opostos ao que a Escritura preceitua. O humanismo defende a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, capaz de autorrealização. Isso implica na obrigação de encontrar as respostas para os seus problemas dentro de si mesmo ou em suas ações, provocando as mudanças que precisa para viver melhor e se sentir realizado. O fato é que o homem é incapaz de mudar a si mesmo.
é incapaz de resolver a sua situação porque a base de suas dificuldades está no fato de que ele não está em consonância com o projeto para o qual foi criado. Ele não glorifica a Deus e só pode fazer isso com a assistência do Espírito Santo. Posto essa diferença básica que distingue o aconselhamento bíblico da psicologia humanista, é possível considerar que a psicologia pode ser bíblica? Mas a questão é, existe realmente uma psicologia submissa às Escrituras? Fato é que a Bíblia não pode ser psicologizada, fornecendo, no entanto, clara normatização para o entendimento da alma humana, segundo o propósito criador divino. A queda, por exemplo, conforme ensinada pelas Escrituras, ensina a psicopatologia bíblica e as doenças causadas pelo pecado, enquanto a redenção em Cristo Jesus, pela graça de Deus, descreve a psicoterapia bíblica, como a alma pode ser curada de acordo com a oferta da graça de Deus em Cristo Jesus. O aconselhamento bíblico não é uma ciência recente que precisa ser resgatado, recuperado e redefinido sem se deixar comprometer pelas suposições e práticas seculares das psicologias e psiquiatrias reinantes na cultura atual. O verdadeiro aconselhamento, o aconselhamento bíblico, admite que a mente humana é muito complexa e que a interação da mente, aquilo que o homem é, com o cérebro, o órgão do controle físico do corpo, produz muitas reações que podem sim precisar de ajuda médica especializada, incluindo internações em clínicas e intervenções medicamentosas. Entender e trabalhar essa interação é o papel do aconselhamento bíblico da ciência. Ainda que o pastor não disponha de formação na psicologia secular, e nem há essa exigência, e muito menos essa obrigatoriedade, uma vez que se o pastor fosse atender academicamente a todas as necessidades pastorais, não haveria tempo para o ministério, é muito importante obter um conhecimento básico e, em caso de necessidade, encaminhar os casos mais graves que exigem cuidados médicos aos profissionais devidamente habilitados e com o devido temor de Deus, considerando sempre que o resultado de se encaminhar um paciente a um médico inadequado pode ser uma confusão ainda maior. Por exemplo, se adotasse uma estrutura de aconselhamento bíblico no qual Deus é visto como agente da mudança e, ao mesmo tempo, o alvo para onde a mudança deve levar o aconselhado, misturando isso com a psicologia secular, que nega a Deus até mesmo o direito de existir, isso vai gerar uma confusão tremenda na cabeça do aconselhado. Note que as psicologias seculares não são complementares e nem são suplementares ao aconselhamento. Na maioria dos casos, elas são antagônicas, porque, no máximo, concedem a ideia de Deus. E, na melhor das hipóteses, uma ideia que produz conforto no drama da mente humana. E há casos em que autores da área da psicologia dizem que a ideia de Deus é um erro, é uma ilusão alimentada por pessoas com os mais diversos interesses religiosos, é uma ilusão da mente do homem antigo que é perpetuada por interesses na atualidade. Neste ambiente psicologizado, um cristão acaba tendo que renunciar à convicção de que uma determinada situação é fruto do pecado, que exige confissão e abandono para que o pecador então encontre o caminho da paz consigo mesmo com Deus. O profissional cristão muitas vezes é obrigado a oferecer um diagnóstico científico no qual a responsabilidade pelo pecado cometido é substituído pelo conforto de culpar alguém, de culpar o ambiente ou até culpar uma síndrome, uma doença qualquer. Esse é um ambiente que a Bíblia não é vista como remédio adequado. As suas ideias, métodos e soluções propostas são vistas, no mínimo, como arcaicas e inadequadas. E a respeito disso, Paulson argumenta que boa parte do pensamento vigente a respeito desse assunto dentro do universo cristão é de que a fé bíblica é insuficiente para fornecer um modelo transformacional, devendo então serem absorvidas pelas teorias da personalidade, pelas práticas psicoterápicas dos profissionais da psicologia, psiquiatria e afins, que seriam então as verdadeiras bases de todo aconselhamento científico eficiente. As regras, neste caso, seriam da ciência. A fé bíblica é apenas uma ferramenta a ser usada se determinadas condições se fizessem presentes e se o profissional entender que a ideia de Deus pode ter alguma utilidade e se o aconselhando a aceitar essa ideia. Infelizmente, a maioria das pessoas entende que aconselhamento é apenas isso, uma especialidade do sistema de saúde mental moderno exercida por um profissional com conhecimento teórico e técnico ou ideias que aparentam possuir alguma objetividade e que, se cristão, renuncia ao exercício da sua fé para poder trabalhar de acordo com as técnicas da psicologia e da psiquiatria. Por seu turno, o aconselhamento genuíno e bíblico entende que a fé cristã contém os recursos necessários para construir um modelo de tratamento da alma e da personalidade e trazendo mudanças práticas para uma conduta biblicamente orientada. Isso porque a visão bíblica de quem é o homem
diametralmente, totalmente oposta da visão da ciência humanista e ateística que é praticada na contemporaneidade. A fé cristã não tem uma vaga ideia de Deus. Ela possui mais do que isso. Ela tem Deus, o Deus vivo que opera para dar vida, para dar uma nova qualidade de vida aos homens por meio da sua palavra, que é verdade e vida, que é poder vivificante. Enquanto as psicologias e psicoterapias modernas são superficiais, oferecem esperanças rasas e enganosas, jamais chegam às soluções das questões mais profundas e mais necessárias do ser humano, que é o seu relacionamento com Deus, e em seu objetivo final, as psicologias modernas são muito menos eficazes do que o aconselhamento biblicamente orientado. As psicologias oferecem, quando muito, uma solução passageira, momentânea, paliativa. Jamais resolve o problema do coração humano. Para esse problema, somente a ação do Espírito Santo, através da sua palavra, aplicada aos corações.